Boa tarde, começando um novo episódio na cidade de Padang, na Indonésia. Vocês já sabem aí que é a Indonésia. E eu estou indo para minha primeira aventura na cidade. Não, mentira, a segunda. Que a primeira foi pegar um Grab lá no aeroporto. O aeroporto daqui é bem pequenininho. Eu voei de Manila até Kuala Lumpur, na Malásia. Fiz uma conexão lá de 9 horas. E aí hoje de manhã, passei a noite lá, não dormi, tô virada. Só dei uns cochilos. E aí hoje de manhã, 7 horas da manhã, não, 6h45 da manhã, eu embarquei pra cá e foi 1h30 de voo. E o aeroporto daqui é bem petitiquinho. Deixa eu ver no Maps se eu não tô errada. Continua reta, vira lá. E aí eu tô confiando agora no Maps offline. Já vou contar por quê. O aeroporto daqui é bem pequenininho, então não tinha SIM card pra comprar lá. Estou sem internet. Usei o Wi-Fi do aeroporto pra pegar o Grab, pra chegar porque dava pra vir de ônibus, mas eu tô muito cansada. Aí eu paguei uns 50 reais, 19 quilômetros. E pra chegar aqui na homestay, que eu vou ficar numa homestay. Que a homestay aqui é tipo na casa de uma família. E só que o check-in, eu cheguei aqui 9h30, o check-in é só 1 da tarde. Mas ele já colocou minha mochila lá no quarto, minhas mochilas, né? E eu tô indo atrás agora do SIM card. Eu poderia pedir outro Grab, porque o lugar onde que compro o SIM card são 2,7 km daqui. 35 minutos andando num sol de rachar. Por isso que eu estou de guarda-sol. Mas aí eu quero andar pra conhecer a cidade. E aí depois na volta, qualquer coisa eu peço um Grab. Não me pediram nada aqui é Visa on Arrival na Indonésia para brasileiro, né? Então eu cheguei ao aeroporto bem petitiquinho. Paguei, são 33 dólares, só que aí tem um problema, aqui não aceita cartão, aí você tem que ter dólar em espécie. Eu tinha, né, tô com 300 e poucos dólares em espécie, pra justamente pagar vistos que não aceitam cartão. Nas cidades maiores, a Áurea, minha amiga, ela conseguiu passar cartão. E aí depois no guichê não me perguntaram, não pediram passagem de saída, nada. Só perguntou onde eu ia ficar, quais outros lugares eu ia viajar, quanto tempo e se eu tava sozinha ou se eu tinha amigo aqui. Aí essas perguntas eu já acho que não tem nada a ver com a migração, já tem a ver com a pessoa. E aí foi isso. E agora vamos comigo rumo na aventura de comprar o SIM card. Espero que eu consiga achar. Vocês vão ver minha cara aí, porque eu não tô afim de tirar a câmera da cordinha. Ainda não sei o quanto seguro é andar com coisas aqui. Esqueci de dizer que Padang tá na ilha de Sumatra. É a maior ilha aqui da Indonésia. E é uma cidade de pouco mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade relativamente grande. Não sei por que não tinha SIM card no aeroporto. Que tristeza. E aqui tá mais quente que as Filipinas. Vou mostrar um pouquinho do caos. E aqui é a mão inglesa. Os carros estão... O motorista fica do lado direito do carro. Não sei se a pessoa tá me vendo. Tá. Estava. Aqui eu acho que é uma universidade e tem uma farmácia, um hospital ali atrás. Deve ser da universidade. Eu vi poucos turistas chegando aqui, então eles são mais curiosos. Eu reparei que eles são mais curiosos do que nas Filipinas, mas acho que é porque tem pouco turista aqui. Aqui é um país essencialmente muçulmano. Tem, acho que a porcentagem, depois eu vou até pesquisar a porcentagem, mas se eu não me engano não é a maior porcentagem dessa religião. E você vê muita mulher na rua toda coberta de burca ou só usando hijab, mas sempre mais discretas, assim. Até agora não vi nenhuma mulher de roupa curta.
E eu só tenho 2 calças, eu preciso comprar outra. Que aí a gente vai se adaptando conforme o país que a gente vai. Aí aqui tem que tomar cuidado na calçada, porque um monte de lugar não tem essa tampa aqui, ó. Tomar cuidado pra não cair e quebrar uma perna. Nossa, que lindo aqui. Acho que é um lugar pra almoçar. Eu não tomei café da manhã, tô morrendo de fome. Atravessei, tô viva, não fui atropelada. Eu atravessei correndo. Ai, Jesus. Eu morro de medo de ser atropelada, vocês não têm noção. Isso aqui é meu treino pra chegar no Vietnã e na Índia. E eu tô andando no meio da casa dos outros, no bairro. Do jeitinho que eu gosto, pra ir conhecendo. E ainda não mostrei pra vocês os telhados típicos daqui, né? Só porque eu falei aqui esse aqui, ó. Esse telhado pontiagudo. É típico daqui, eu acho tão linda. Eu não tinha visto ninguém atravessando aqui. Aí acabei de ver uma senhora atravessando, vou eu lá. Is it possible to cross? This is dangerous? No. Bom dia, começando um dia em Padang. E eu vim visitar uma mesquita que dizem que acho que é a mesquita mais diferente arquitetonicamente falando. E ela foi construída aqui em Padang, que é a capital da ilha de Sumatra, da parte oeste, né, da parte ocidental da ilha de Sumatra. E tá um sol para cada um, 9h30 da manhã. E eu vim aqui, aparentemente, pelo que o motorista do Grab me disse, só dá para visitar do lado de fora. Parece que não é aberto a visitação interna, mas eu vou descobrir, vou dar uma andada aqui em volta. E essa é a mesquita, eu tô gravando contra o sol, então vai ficar meio escuro. Eu vou tentar gravar em outros ângulos, esconder o sol aqui atrás, acho que vai dar pra ver melhor. E aí eu vou ver até onde eu consigo ir. Tá tendo oração lá dentro. Ontem eu escutei, acho que 2 vezes a chamada para oração, mas bem baixinho. Olha que linda as nuvens ali, montanha, maravilhoso. Olha esses detalhes, gente, eu tô embasbacada. Impressionante, queria muito entrar, mas eu acho que, principalmente agora que tá tendo oração, né, não é permitido. E óbvio que eu não sei pronunciar o nome aqui, mas em inglês é a Grande Mesquita, e esse provavelmente é o minarete. Essa é a imediação aqui da mesquita, eu não sei se isso aqui faz parte da mesquita. Gente, eu nunca tinha visto uma construção tão bonita. Vim um pouquinho mais longe aqui, outro ângulo. Eu tenho que ir mais longe para conseguir tirar uma foto inteira dela, é muito grande, vocês não têm noção. Olha que gracinha, que aqui deve fazer parte sim daqui. Porque tem escada ali que conecta e tem um monte de gente andando. Quer dizer, um monte de gente não, tem algumas pessoas andando. Ali na frente parece casa de condomínio. Tem um monte de gente lá dentro e eu vi que é separado o lado de mulher e de homem. Eu acho que a maioria das mesquitas, se não todas, são assim. Eles deixaram eu entrar aqui. E realmente é separado mulher de homem, mas lá na frente, na oração que eu mostrei, não falei nada por respeito. Aí tá homem e mulher junto, mas assim, né? Um lado homem e um lado mulher, mas na mesma área. E aí eu trouxe a minha canga, não tô combinando nada, porque eu tô com um vestido amarelo florido com essa canga de bandeira do Brasil. Mas eles me deixaram entrar e porque a canga cobre os braços, né? E eu tô de vestido. E achei muito fofo, porque eles vieram me abordar, eu tava andando do lado de fora. E aparentemente até aqui do lado de fora você tem que usar o hijab, por respeito, né, à religião. A área externa, mas também tem que entrar de hijab. Dá uma andadinha por aqui, acho eu que não tem problema. Aí a moça me deixou gravar lá dentro, mas eu não falei lá dentro.
porque tá tendo oração, né, gente? E é a primeira vez que eu entro numa mesquita, porque eu já tinha entrado numa mesquita em Córdoba, na Espanha, mas é uma mesquita que virou igreja católica. Então ela tinha arquitetura, mas por dentro era tudo do cristianismo. Tirei o óculos, agora não tô enxergando nada aqui fora, tá muito claro. E por causa do calor, o meu protetor tá escorrendo e ardendo meu olho. Acho que aqui é tipo um estacionamento, mas eu não sei se tem alguma coisa pra visitar. Não pesquisei nada, gente, só pesquisei o nome do lugar, peguei um Grab e vim parar aqui. Nossa, eu tenho que prestar atenção no horário, porque meio-dia é o meu check-out. São 10 horas, eu tenho mais uma horinha para sassaricar por aqui. Olha que coisa maravilhosa, vocês viram, né? Eu fiquei de boca aberta lá. Não fiquei tanto tempo porque respeito a oração, né? Eu fico meio desconfortável, assim, de estar no meio da oração dos outros. E gravando, né, óbvio. Vou mostrar meu look pra vocês, mega colorido, do Brasil. Vamos ver se vai dar pra ver. Tô numa escada, aí eu tô com o vestido amarelo, florido, e a única canga que eu trouxe do Brasil é essa daqui, que é um desenho abstrato da bandeira do Brasil. Então eu tô bem colorida. As moças estão me olhando e sorrindo. Eu não sei se rindo de mim ou se sorrindo de que eu tô usando o hijab, assim, de simpatia. Mas elas não estão, elas estão super fashion, assim, super bonitas, combinando tudo, não tem nada descombinando entre elas. É muito quente, vocês não têm noção, então eu acho que o lenço apropriado pro hijab, ele não deve ser tão quente assim. Creio eu que dá pra respirar, né? Mas isso aqui é quente pra caramba. E aí eu tive que tampar os braços. Ainda bem que a minha canga é grande, porque eu tô de camisetinha de manga. Mas tem que tampar os braços. As mulheres que estão entrando lá estão tudo de camisa longa ou aquele hijab que parece um véu que vai em cima, assim, parece um poncho. Mas quem não tá com esse véu parecendo um poncho tá usando camisa de manga longa. Eu não acho ruim de ter que vestir, sabe? Tem muitas igrejas católicas, inclusive lá na Europa, principalmente em Roma, qualquer lugar da Itália, que não pode entrar com qualquer vestimenta. Tem uma vestimenta aceitável para entrar. Aí cada lugar vai falar o que pode e o que não pode, né? E eu acho de bom tom respeitar. Eu tô vindo aqui visitar a casa deles, né? A casa de Deus deles. E o que eu mais tenho que fazer é respeitar. Então eu não ligo. E eu me sinto até mais confortável de estar vestida adequadamente do que estar destoando das mulheres que estão aqui. Então eu já reparei que nessa cidade, pelo menos na região onde eu tô hospedada, de Padang, a maioria mesmo se veste... é muçulmana, né? E se veste com hijab, roupa larga. Vi muita calça, mas calça larga. E sempre uma blusa, camisa comprida, assim, né? Que tampe o bumbum. E eu não me sentiria confortável de me vestir aqui com um shortinho curto. Eu me sentiria, não por causa de olhares de homens e julgamento, mas em desrespeito a eles, né? Porque eles vivem aqui assim. Então, essa é a minha opinião, que a gente tem que respeitar a casa de quem a gente está visitando, sempre. Vida de criador de conteúdo, fui lá, voltei, agora tô gravando de outro ângulo e tô esquecendo de gravar para o Insta, os stories, eu preciso gravar também. Não vai ter lá dentro para o Insta, só quem assistir aqui. Nossa, tem uma parte de baixo aqui, não sei se dá pra entrar, vou socando ali. Tem sempre guardinha aqui, né, a guarda feminina e a guarda masculina, e aí eu vou perguntando se pode entrar. Eu achei tão fofa porque ela me pediu desculpa que ela não sabia falar inglês, só algumas palavras. E eu tô que sassarico por aqui. Já perguntei ali pro Google Tradutor se podia andar por aqui também, que é a parte de baixo, e eles falaram que sim. Olha isso, tanto de peixinho. Tem uma fonte aqui de frente, né? Tem um jardim
aqui no entorno da mesquita. A mesquita tá ali. E o jardim, super bonita. Bonita a torre. Se eu estiver falando errado, quem é da religião muçulmana me corrige se isso é minarete mesmo. Vou embora, porque hoje eu tenho que trocar de hospedagem. Aqui eu reservei, só tinha 2 noites. E também eu tinha só reservado 2 noites, porque eu não sabia se eu ia gostar do lugar. E aí a próxima que eu vou agora, ela é a 450 metros da praia. Vamos ver se é uma praia bonita. Ada pertanyaan ibu-ibu satu lah. De novo, outra visão do minarete. Não cansa de mostrar, é muito lindo. A impressão que eu tenho é que se eu não gravar, eu vou perder algum detalhe importante. Ops, estava ajeitando o vestido, filmei tudo torto. Gente, que arquitetura é essa? Que é isso? Vou andar ao redor aqui até sair para eu pegar o Grab de volta. Eu tô a 2 km só da hospedagem, só que eu peguei Grab, gente, porque tá muito calor. Só de ter andado aqui, sei lá, eu tô aqui uns 30, 40 minutos. E ainda mais que eu coloquei a canga como hijab. Nossa senhora, eu tô quase morrendo de calor. Tô até baixando a pressão de tanto calor. Esses telhados, eu não aguento esses telhados. Esses telhados são muito caros de Indonésia. Esses telhados pontiagudos. O pouco que eu li sobre essa mesquita, que diz que ela foi uma das únicas mesquitas construídas assim fora do padrão islâmico, árabe, não sei agora qual tipo de arquitetura, mas eles construíram tentando pegar a arquitetura daqui da Indonésia, típica da Indonésia. E pra lá é casa mesmo, gente, que tem umas casas aqui, o povo estendendo roupa. É casa mesmo que o povo mora. E olha, ai, deu até vertigem fazer isso. Ah, tô ouvindo uma mulher agora fazendo oração. Interessante. Aí eu vou voltar ali pela entrada principal pra chamar meu Grabzinho e dar tchau pra essa mesquita linda, que eu não sei pronunciar o nome, mas eu vou colocar pra vocês aqui. Acho que eu já devo ter colocado no iniciozinho aqui do take. Saí do outro lado. Eu tinha entrado por aqui, né? Agora tô tentando ir lá pra poder pegar o Grab. E essa sou eu com o meu hijab improvisado. Mas deu certo, consegui visitar aqui, eles permitiram eu visitar. E ele é grandão, tá vendo? É minha canga, né? E aí cobriu os braços, deu tudo certo. E eu tô me adorando de hijab, gente. Achei chique. Eu acho as muçulmanas muito chique. Fui eu dar a volta aqui achando que ia chegar no lugar que eu desci do Grab, mas eu tô no lugar errado. Aí agora eu vou voltar. Eu tô no meio da rua, gente. Vocês não têm noção. Ó. Não tem calçada nessa parte aqui. Algumas partes tem, outras não. E eu fui dar a volta pro lado esquerdo, eu tinha entrado pelo lado direito. E aí ao invés de eu voltar, eu tava com muito calor, tirei, né, a canga da cabeça, que estava como meu hijab. E aí vim pro lado errado. Agora eu vou voltar, vou ter que colocar de novo, porque eu vou ter que passar por dentro da mesquita. Aqui o desafio de atravessar a rua. Agora que eu gravei ia dar pra atravessar, né? Mas eu vou aqui tomar café. Vou tentar gravar atravessando, mas eu não vou nem olhar a câmera. Então, se sair torto, vocês vão ter que aceitar. Tudo para mostrar o desafio. Enquanto eu tava aqui falando, dava pra ter atravessado. Mas aí eu não tava prestando atenção, porque eu estava fazendo o take. Aí, abriu a porteira, ó, tanto de carro. E isso daqui, gente, perto de Vietnã e Índia, é nada. Ó,
Aí você vai atravessando, meio que esperando. E vamos! Parei aqui pra tomar café e aceitei a sugestão do moço, porque eu não entendia nada que tava no cardápio, porque tá tudo em indonésio e eu não tô usando o tradutor, por pura preguiça. E aí ele foi tentando me explicar e eu pedi um bife sanduíche, espero que eu goste, que não seja muito carregado na carne, e um café puro, chama Kopi O. Ele falou que é bem forte. Eu falei, não tem problema, eu sou brasileira, moço, eu gosto de café forte. Agora vamos ver o quão forte é. Esse é o café, gente. Diz que os cafés da Indonésia são um dos melhores do mundo. Influenciada pela Carolina e pelo Pinas, meus amigos. Vou provar os cafés aqui. Que delícia, gente. Que saudade que eu tava de um cafezinho forte. Porque os cafés até agora que eu provei, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, era tudo fraquinho. Filipinas eu tava tomando café instantâneo. Esse é o café que eu conheço do interior de Minas Gerais, que a minha avó fazia. É bem forte mesmo, ele tinha razão. É um café mais ácido, você sente uma torra mais amarga no final. Eu não sou entendedora de café, mas a minha amiga me explicou algumas coisas. Carolina Rosa. Então agora eu tô tentando sentir as notas, que ela falou que você sente notas de várias coisas, né? Então eu tô tentando aprender a identificar. Gente, eu fui no bom e velho omelete, porque depois o moço voltou aqui pra me dizer que tinha acabado o sanduíche. Saí do hostel, que não tá numa área muito bonitinha, por isso que eu não gravei lá. Ainda não tava me sentindo confortável e vim aqui na beira da praia, que tá uns 900 metros de onde eu tô hospedada, ver o pôr do sol. E ó, espero que seja um pôr do sol bonito. Agora já são quase 6 e o pôr do sol daqui vai ser umas 6:30. O pessoal fica longo aqui como se fosse a orla, né? Não é uma orla bonitinha igual a gente tá acostumado. Mas tá vendo várias cadeirinhas e do lado de lá tem várias banquinhas com água de coco, comida. Bem legal. E olha esse trânsito. Tinha um grupo de meninas e aí eu aproveitei que elas iam atravessar, acho que elas são daqui, e fui junto. Porque sozinha não tem coragem não, gente. Então eu tô fazendo assim, eu acompanho sempre alguém que vai atravessar a rua pra me ajudar, quando é possível, óbvio. Aqui estou. Já sofrendo que eu vou tomar banho gelado de novo hoje. E o mar daqui não é calminho. Eu não sei se porque ontem choveu pra caramba aqui. Não sei se é por causa disso ou se o mar daqui é sempre agitado. E a água não é tão clarinha, igual algumas ilhas que tem aqui também, ou nas Filipinas. Aqui eu já tô vendo o pessoal praticando exercício, mas é mais homem. Até agora não vi nenhuma mulher, pra falar a verdade. Aí eles estão correndo. Desde o Japão, eu não vejo o pessoal praticando exercício igual eu vejo aí no Brasil, assim, de fazer funcional ou fazer alguma coisa em parque, assim, ainda não vi aqui. Não sei, às vezes eu não tenho ido nos lugares que as pessoas costumam fazer isso, né? Mas pelo menos aqui eu já tô vendo gente correndo. E chega às 5 da tarde, vocês têm que ver, gente, parece que tira com a mão o calor. Tá super fresquinho agora, super gostoso. E aí, acho que esse é o horário de sair de casa. Aí você vê um monte de gente na rua. Antes disso você não vê gente na rua, você só vê carro. Parece que tá vendo chuva. Só espero que essa chuva espere o pôr do sol. Aí tem uma plaquinha lá no fundo de Padang. Acho que não vai dar pra ver, só se eu chegar mais perto. E aparentemente é uma mesquita, essa branca aqui. Acho que eu vou pra lá. E uma coisa que eu tô achando legal aqui, que eu tô vendo mais mulheres. Tipo, vi um grupo de amigas ali que eu atravessei junto, tem um grupo ali atrás de mulheres aproveitando, de mulheres também descansando, relaxando. Muito diferente da Filipinas, porque todos os lugares que eu passei, dificilmente você via à tarde, assim, finzinho da tarde, você via mulher fazendo isso. Lá as mulheres trabalham nos serviços mais chatos, mais trabalhosos do que os homens. E aqui, segundo dia de Indonésia, já pude perceber mais mulheres na rua no horário que seria o horário de relaxar, de sair de casa, de sair do trabalho. E assim, eu vou nos primeiros dias me ambientando, entendendo como funciona o lugar, pra depois eu começar a gravar conteúdo, né?
E lá onde eu estava hospedada, as 2 primeiras noites que eu fiquei hospedada aqui, era um bairro mais residencial. Tanto é que eu mostrei nos stories que tinha até uma escola de frente a homestay onde eu estava. E homestay, para quem não sabe, é uma coisa mais familiar, né? Que geralmente é uma casa de família que a família aluga os quartos. E aí é parecido com um hostel, só que aqui eu acho que por causa da religião muçulmana, pelo menos aqui em Padang, né, porque em outras cidades maiores eu sei que tem, eu não tô achando quarto pra compartilhar, eu só tô ficando em quartos privado, né, particular, privado, single, sozinha. E aí, só que eu tô pagando o preço que eu pagava no quarto compartilhado nas Filipinas, então eu tô amando, porque ficar sozinha, principalmente eu saí de um período que eu tava bem abalada emocionalmente, então tá sendo bom ficar sozinha. E eu tô achando o pessoal bem simpático aqui, principalmente as mulheres. Os homens eu fecho a cara, porque eu já percebi que eles olham muito, muito mesmo, assim, muito mais do que Filipinas. Filipinas era difícil de você ver um homem te olhando. Aqui, provavelmente porque eu não uso hijab, essas coisas, né, eles ficam olhando. Mas eu faço questão de cumprimentar as mulheres. E a maioria delas são bem simpática, mas homens eu evito dar trela. Principalmente por causa do que aconteceu aqui. Peguei uma carona, eu contei lá nos stories. Peguei a carona com um soldado no dia que eu cheguei aqui, mas depois me arrependi de ter pegado essa carona. Porque ele começou a perguntar se eu era casada, por que eu não era casada, falando da cultura aqui, que se as pessoas não casam até os 35 anos de idade, eles são chacota da sociedade. E aí eu comecei a ficar com medo dele. Mas deu tudo certo no final. Foi uma aventura inconsequente minha de ter aceitado a carona, porque eu tava muito cansada. Se você quiser saber a história certinho, completa, vai lá nos stories, que tá lá nos destaques. Agora é o horário de uma das, acho que é a última chamada pra prece, que é antes do pôr do sol. Aprendi com a Maria. A Maria do TikTok, que ela é muçulmana, brasileira muçulmana. E aí muitas coisas que eu aprendi sobre a religião islâmica é por causa dela. E de algumas coisas que eu li, óbvio, né? E aí aqui tem mesquitas aqui perto, né? E aqui à noite deve ficar uma gracinha. Eu vou esperar anoitecer e vou ficar aqui, porque assim tem bastante luzinha que eles estão colocando, ó, tá vendo? Acho que não vai dar pra ver direito. Ah lá. E acho que é pra o pessoal jantar, o pessoal passar o fim do dia, da noite aqui. Aparentemente é bem badaladinho. Outra coisa que eu tô sofrendo mais aqui, porque aqui é mais úmido do que nas Filipinas. Então, gente, fica com a mão toda melada, porque aí você encosta no rosto, passa o protetor. O protetor escorre, porque aí fica suando aqui na sobrancelha, aí o olho tá ardendo. Nossa, é um caos. Dedo naquilo e gritaria. E assim, fica pregando, o celular tá oleoso, a minha câmera tá oleosa, a PowerShot, que eu tô gravando aqui o vlog. E você sente o seu corpo inteiro, assim, parece, você pode tomar 50 banhos, mesmo que na água gelada, que não passa isso. Nossa, que bonito que vai ficar aqui. Eu acho que é aqui mesmo que eu vou assistir o pôr do sol. Ah, não. Tá vendo, ó, o TDAH. Tô esquecendo, eu vou lá na mesquita. Aqui tem o nome Gedung Kebun Dayan Sumatera, que é Sumatra Barat. Depois eu vou caçar o que significa isso. A única palavra que eu sei é Sumatera, que é Sumatra, escrito Padang, que é o nome aqui da cidade, capital da ilha de Sumatra Ocidental. Eu não sei se eu já falei, se eu falei vou repetir, aqui é dividido em Sumatra, é uma ilha só, né, a ilha de Sumatra. Eles dividem em 3 partes, Sumatra Ocidental, que é West Sumatra, North Sumatra, Sumatra do Norte, e South Sumatra, que é Sumatra do Sul. E não pesquisei ainda o porquê dessa, deve ser alguma separação política, geográfica.
Não fui a fundo também, nem sei se eu vou a fundo disso, nem preciso. Se alguém tiver curioso, pesquisa no Google. O Google tem resposta pra tudo. O nome dessa praia que eu tô chama Samudera, mesmo nome ali do restaurante, ou Samudera. Não sei qual é o acento correto, me perdoe os indonésios, porque eu não estudei nada sobre o idioma, então eu não tenho ideia de como pronuncia. Eu tô pronunciando em português, do jeito que se lê em português. Parecia que a mesquita era tão perto, mas não chega nunca. Vai acabar o pôr do sol e eu não cheguei ainda. Olha que linda. O mar. O mar aqui deve ser mais agitado, porque... a menina fazendo tchau pra mim. O mar aqui deve ser mais agitado mesmo, porque aqui é famoso, né? É um destino famoso para surfistas. Então aqui com certeza o mar deve ser mais agitado que nas Filipinas. Deve ter lugar com o mar mais calmo, mas a maioria deve ser agitado. É ali que o povo assiste o pôr do sol, ó, todo mundo sentadinho ali assistindo. Gente, muito bonitinho, eu amo isso daqui. Pouquíssimos lugares tinha isso daqui nas Filipinas, que é orla pra andar. A Áurea me chamou de véia, que ela falou que véia que gosta de andar na orla, mas eu amo orla, eu amo isso daqui pra andar. E só em Boracay que tinha, que eu mostrei já pra vocês. Aí volto alguns episódios aí das Filipinas pra ver, mas o restante que eu fiquei não tinha isso aqui não. E é uma vibe bem conhecida pra mim, né? Porque é bem parecido com o Brasil, esse tipo de construção aqui, de ter orla, de ter calçadão, né? Pra você andar e aproveitar para ver o mar. Tem uns cafés aqui, eu tô olhando, tem as barraquinhas aqui, tem bastante gente comendo nas barraquinhas, então acho que eu vou me aventurar numa barraquinha. Mas tem uns cafés, uns lugares bem bonitinhos do lado de lá, tá vendo? E eu achei que o céu ia ficar todo laranja, porque eu vi algumas fotos, mas deve ser em outra época do ano. E não ficou. E até que enfim achei a mesquita, mas acho que ela tá fechada, os portões ali. Bem bonita. Ah não, tá aberto, mas será que pode entrar, minha gente? E agora, hein? Será que eu posso entrar sem hijab aqui? Bom, se não puder, alguém vai me dizer. Vou entrar. Tem um monte de gente sentada aqui. Olha que linda. Nossa, que linda, gente. Vocês vão me ver falando isso um monte, porque, como eu já disse, né, eu só tinha visto uma mesquita em Córdoba que virou igreja católica. Então só por fora era mesquita, por dentro era igreja católica. Não vi nenhuma mulher sem hijab até agora aqui. Eu fico encucada com essas coisas porque eu não quero desrespeitar. Olha que linda que é, gente, é muito perfeita, né? Opa, parece que tá desfocado. E eu tava esperando o céu ficar laranja, não vai ficar mesmo. E é a primeira vez que eu vejo uma mulher sem hijab. Acabei de ficar bem emocionada ouvindo a chamada pra prece. Eu acho que essas coisas que tem muita fé, muita energia, assim, né, me deixa muito sensível. Como é bonito. Uau. É muito bonito, gente. E é muito forte. Toca lá dentro. Uau, não sei se o YouTube vai cortar por direitos autorais, mas eu vou tentar colocar. Quero deixar claro que não é porque eu não concordo com um monte de coisa, de um monte de religião, não só com a religião daqui, não quer dizer que eu não acho essas manifestações de fé bonitas ou tocantes. Então, eu sempre me emociono em qualquer religião que eu visite. Eu já visitei templo budista, igreja católica,
santuário shintoísta, que me deixou emocionada, mas aqui especialmente eu queria deixar registrado, nos outros eu não registrei, mas aqui especialmente porque tem muito preconceito em volta da religião muçulmana, então é por isso que eu queria deixar isso registrado aqui, que o desconhecimento faz a gente ter muito preconceito, né? Então, procure saber para respeitar e entender melhor porque as pessoas fazem o que elas fazem. Não é porque existem pessoas ruins de certa religião que todo mundo daquela religião vai ser ruim. Porque gente ruim existe no mundo inteiro, de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer coisa. Sempre vai ter. Então vamos diminuir esse preconceito, se possível até eliminar, que seria o melhor dos mundos. Sentei aqui um pouquinho para descansar, porque embora esteja mais fresco, ainda cansa, porque eu andei, sei lá, mais de 1 quilômetro na orla aqui até chegar na mesquita. Tomar uma aguinha e agora caçar janta, porque eu não almocei hoje, eu tô tentando não pular minhas refeições, mas tá sendo difícil, porque hoje eu tomei café da manhã umas 11 horas, perto das 11, eram umas 10h40. Comi omelete e aquele café que eu postei lá nos stories. E acho que eu postei aqui também, né? Tem no take anterior. Eu gravei tanta coisa que eu nem lembro mais o que eu gravei. E aí eu acabei aí eu fui trocar de rosto, eu fiquei esperando no outro lá na homestay do lado na área compartilhada, né, na parte externa. Fiquei esperando até 1 da tarde, porque no outro hostel era 2 da tarde pra fazer o check-out, o check-in. E aí eu fiquei esperando e fui pra lá. E aí depois eu fiquei descansando no quarto pra diminuir o calor. Peguei um quarto com ar-condicionado, aí eu paguei 50 mil a mais, que dá uns 17 reais a mais, então assim, pra ter o conforto do ar-condicionado. E tem banheiro dentro, que não é muita vantagem não, porque o banheiro tá bem mal cuidado, assim, sujo, sabe? Eu joguei até uma água lá da mangueirinha, aqui tem também. E aí eu joguei até uma água lá pra dar uma amenizada, pra ter um pouquinho mais de coragem de tomar banho lá. Eu esqueci de mostrar a homestay, mostrei só o banheiro da homestay, esqueci de mostrar aonde eu tava as 2 primeiras noites, e aí vou ver se eu lembro de mostrar o que eu tô hoje. É bonitinho o lugar, só que é muito mal, acho que muito mal gerenciado, então é bagunçado, sujo. Vou mostrar pra vocês depois. Acho que se tivesse uma pessoa ali com um pulso mais firme ou uma pessoa que cuidasse melhor, eu não sei. Não sei se é por causa do preço também, porque é muito barato, né, gente? Eu paguei 2 noites, acho que menos de 80 reais, 2 noites. Acho que não vai dar pra ver direito aqui, mas tem uma bola de fogo, que é o sol, descendo lá no fim do horizonte do mar. Nem pelo celular eu consegui captar, então vai ficar só na memória mesmo. E eu tinha falado que o mar não era claro aqui, eu acho que era por causa da luz, que agora tá batendo a luz aqui do sol mais alaranjado e tá dando pra ver um mar bem verdinho. Aparentemente esse Damar, acho que é Damar Sacker, que o tiozinho me ensinou a falar do Grab, do motorista do Grab. Ele tem várias unidades aqui, porque eu tinha tomado café hoje de manhã num desse, mas era lá em frente àquela mesquita que eu já mostrei pra vocês. Agora o céu começou a ficar rosado. Será que teremos um plot twist? Acho que é assim que fala, plot twist. Igual tivemos lá na Coreia do Sul, em Busan. Vou ficar aqui esperando. Pedi um bife teriyaki, porque eu perguntei pro moço qual que tinha mais vegetais. Gente, é muito gostoso, é muito picante. Quem não gosta de pimenta sofre aqui. Na Ásia como um todo, né? Não só aqui na Indonésia. Muito saboroso. Vou mostrar. E eu pedi esse suco, que ele falou que era de laranja, mas tem gosto de mexerica. Esse aqui é o bife teriyaki. Começando um novo dia com a mesma roupa, porque eu nem tomei banho ontem, gente, sem condições. Aqui, olha, eu não gosto de reclamar, eu não ligo para lugar simples, mas aqui tá muito sujo.
Então eu já reservei outro hostel, tô indo pra lá, vou deixar pra tomar banho lá. Eu não tive nem coragem de tomar banho aqui, eu vou mostrar o banheiro pra vocês verem. E eu achei que eu tava com infestação de bed bug aqui. E aí eu vi ontem que os bichinhos estavam voando. Bed bug, que é o percevejo de cama, ele não tem asa, ele não voa. E aí eu descobri que é o carpet beetle, que é o besouro do carpete. Mas assim, tá infestado. Ele não faz nada com o ser humano, mas assim, as larvas, as fezes e os exoesqueletos que quando eles trocam, né, quando de muda, libera o exoesqueleto, ele em contato com a pele em algumas pessoas pode dar alergia, que é o que tá acontecendo comigo. Tô toda me pinicando. E não é só por causa disso, é porque aqui não gostei do lugar e a nota tava boa no Booking, tava 8, não tinha ninguém reclamando da sujeira, ninguém reclamando desses bichinhos. E assim, você olha assim na cama, tá cheio de pontinho preto, que é o pontinho das fezes. Ai, e larvas, né? Pode ser larvas também. Então tá, eu tenho muito pavor desses bichinhos. Eu tenho assim nojo extremo de carrapato, pulga, piolho. Então todos esses bichinhos pequenininhos assim me dá... O pior deles pra mim é o percevejo de cama. Eu tava até chorando ontem, porque se fosse eu tava lascada, porque aí eu ia infestar todas as minhas mochilas, ia ter que dar um jeito de desinfetar e é super, super difícil controlar. Mas é isso. Decidi, vou perder R$40, não vou nem reclamar, mas depois vou colocar nota 1 lá no Booking e vou falar tudo que tem de problema aqui. Porque eu acho que assim, o lugar pode ser simples, gente, mas tem que ter um mínimo de limpeza, pelo amor de Deus, né? E totalmente diferente que tava na foto. Fiquei bem chateada, bem decepcionada. Já tinha acontecido isso comigo em Barcelona, quando eu viajei com a minha irmã em 2019, num hostel que a gente pegou lá, notas super boas, e a hora que a gente chegou lá não era nada do que a gente tinha visto no Booking. Então acontece, mesmo nota boa, mesmo você lendo todos os comentários. Esse é o banheiro, não sei se vai dar pra ver, mas esse daqui não é só encardido, porque tem alguns lugares que isso aqui é encardido, né, é sujeira mesmo. Tanto é que o vaso ontem eu tive que lavar, porque ele tava todo emporcalhado aqui, acredito eu, com fezes. Olha esse balde, gente, não tenho coragem nem de pôr a mão naquela água ali. Jesus Christ. Não, tá muito sujo. E aqui, deixa eu ligar, a luz do quarto tá apagada. O colchão é no chão. Acho que é por isso também que tá com infestação desses carpete. Ainda bem, acho eu que não é bed bug, né? Porque pode ser que tenha os dois aqui. Pode ser que tenha bed bug e o besouro de carpete junto, né? Mas até agora eu vi os que voam. Os que não voam, eu não vi nenhum. Então assim, ontem ele passou só uma vassoura. Olha isso aqui, gente, sujeira. Isso aqui é sujeira, isso aqui é falta de asseio, de cuidado. Dá não. Não, me recuso. A gente faz muita coisa pra economizar, mas tudo tem limite. Então tô saindo daqui, vou trocar de rosto, espero. Torçam por mim, a nota lá é 9,5. Vamos ver se vai estar de acordo com o que tá no Booking. E o lugar é super bonitinho, gente, assim, aqui dentro, né? Lá fora não. Tá vendo? Super bonitinho, só merece ter aqui um melhor gerenciamento, um melhor cuidado. É super fofinho. Tem uma arquitetura super bonita, mas não. Sujeira. Assim, é o básico, era só passar paninho. Não, mas aí passa essa vassourinha que tá aqui, ó, tá vendo? Ontem, antes, porque ele tinha me dado outro quarto sem ar-condicionado, eu não aceitei. Aí ele veio me mostrar esse daqui, ele passou uma vassourinha aqui muito mal, deixou esse pano aqui, esse mundo desse pano aí, e passou aqui e ficou essa carniça. E eu tô extremamente... Depois da minha experiência, que eu fiquei estressada com a comida das Filipinas, que eu enjoei, não é culpa da Filipinas, eu enjoei. Falei que agora também eu tenho que determinar meus limites, né? Economia, mas nem tanto. Paz de espírito é melhor do que economia, em alguns casos. Gente, esse é o hostel que eu vou ficar, olha a diferença, olha a diferença. Você vê que tem assim, que é simples, que não tem assim, que você vê que tem umas paredes mal pintadas, mas é só isso eu não ligo. Agora a limpeza, olha isso, tá brilhando o chão.
E essa é a minha cama, é quarto compartilhado com 4. Aqui tá pertinho de um rio e de uma ponte que tem aqui, super bonitinho o lugar. E é isso. Agora eu vou tomar banho porque eu tô nojenta. E tô feliz, só que a felicidade dura pouco, né? Porque ele não tem mais vaga, porque vai chegar um grupo de 15 surfistas aqui amanhã e ele só tem vaga pra até amanhã. Só que já me indicou outro lugar, eu já vou reservar esse lugar porque tá com pouca vaga lá também. E é isso aí. Agora de banho tomado, cabelo decente. Tô andando aqui na beira do rio, que tem eu acho que é tipo não é rio, é um braço do mar, esqueço como que fala. E porque desemboca no mar aqui. E aí eu tô andando aqui, é tipo a orla que eu andei ontem lá na praia. E aí eu já vi um lugar aqui pra comer, que provavelmente se eu não achar melhor eu vou voltar nele. Tem uns futonzinhos de frente pro rio. Pro rio não, pra esse canal, acho que é canal. De frente pro canal. E um ambiente super gostosinho, as fotos dos pratos me agradou. Só não sei, ia no estilo mais local, né? Que eu tô querendo experimentar, tô tomando coragem de novo. De vez em quando não faz mal. E aí eu tô andando aqui, que já são acho que 5 horas da tarde agora, deixa eu ver. Isso, são 5 da tarde, eu não almocei de novo. Tô tentando não pular as refeições, mas tá difícil não pular a refeição. Porque eu tomei café da manhã tarde, né, lá no pulgueiro que eu fiquei. Então, e aí agora que eu já estou devidamente instalada, devidamente tomada banho decentemente, usado um banheiro decente, minimamente limpo, vou andar aqui pra comer, porque eu tenho terapia às 7. Por enquanto eu tô no quarto sozinha, acho que o pessoal vai chegar só amanhã mesmo, né? Então amanhã eu vou pra outro hostel que fica a 500 metros de onde eu tô hospedada. E é quarto single lá. Então se eu gostar mais de lá é mais barato. Lá tá uns 10 reais mais barato. Eu fico lá as outras noites que eu vou ficar por aqui. Acho que eu vou ficar uma semana aqui. E depois decido pra onde que eu vou. Tem uma ilha que sai os barcos aqui. Tem um porto aqui perto, né, pra sair os ferryboats. E aí eu vou ver o que eu faço. Eu falei que eu ia aplicar para um monte de Workaway hoje, né? Porque eu tenho a plataforma Workaway. Prefiro usar ela por enquanto. Mas tem Worldpackers, Couchsurfing, House Sitting, Trusted House. Então tem bastante plataforma, só que eu escolhi uma porque não dá pra ficar pagando anuidade tudo isso daí não. E aí eu tô caçando comida agora e andando aqui no canal pra ver, porque é bem bonitinho aqui, bem agradável. Agora, igual eu falei pra vocês, né, vai a pôr do sol lá atrás. Pôr do sol é em torno de 6h30. Esqueci o que eu ia falar, gente. Que eu resolvi dar uma voltinha aqui, porque tá fresco também, pra comer antes da terapia, porque aí a terapia é das 7 às 8, aí eu vou ficar com muita fome. Tem pessoal fazendo canoagem ali, acho que é prática de esporte mesmo. É bem bonitinho aqui, meio sujinho assim, tem bastante lixo, mas nada muito diferente do Brasil não, em alguns locais a gente vê isso também. O que eu achei bonitinho foram aquelas casinhas lá no morro. Contraste aqui, os barquinhos todos coloridinhos. Esses barquinhos aqui, creio eu que são para passeio. Vozes da minha cabeça, não tenho certeza. Tem uma galeria de lugar para comer aqui. Acho que eu vou entrar lá. Lixo. E aí vai passar mais gente fazendo canoagem aqui. Vou gravar pra vocês de pertinho. Aí eu tô pertinho daquela ponte lá. Aqui o pessoal passando. Que legal. Acho que eu já mencionei isso aqui, não lembro, mas aqui na Indonésia é mão inglesa também, então tem que tomar cuidado. Eu ainda desacostumei, porque
Coreia do Sul e Filipinas não era, né, mão inglesa. Só no Japão. Então tem que prestar atenção. Vou entrar aqui pra comer. Desisti lá do restaurante muito local. Minha janta. Parei nesse lugar aqui pra comer, gente. Super chique, né? Sabe quanto vai dar tudo isso daqui? R$17. Vou entrar gravar porque tá tocando música. E aí isso daqui é tipo um noodles. É um noodles, eu acho, de frutos do mar. E pra variar, pimentado. Mas ela perguntou se eu queria que colocasse pimenta. Muito bom. E o suco de laranja com cenoura tem gosto de mexerica. Pra provar que é de seafood, frutos do mar, tem um camarãozinho, mas a maior parte do prato é com lula. Estava bem plena comendo, crente que a minha terapia ia ser às 7 da noite daqui, que é 8 horas da manhã do Brasil. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe, em Padang são 10 horas diferentes, aqui na ilha de Sumatra. O restante da Indonésia não, o restante da Indonésia são 11 horas de diferença do Brasil, igual nas Filipinas. E aí, agora eu tenho 10 minutos pra voltar pro rosto, mas eu já jantei, comi, quer dizer, almojantei, né? Que foi meu almoço e janta. Vocês viram aí, uma delícia. É tipo um lamen, né? Mas aqui chama de noodles em inglês. E aí tava bem apimentado, do jeito que eu gosto. Me lembrou muito o tempero coreano, sul-coreano. E bem gostoso, tava bem gostoso mesmo. Mas eu não consegui comer todo o caldo não, tava muito apimentado. Eu falei, não, vamos preservar o estômago, né? Pra poder a gente conseguir ter saúde e conseguir comer outras coisas boas também. E isso daqui depois à noite, eu vou ver se eu não tiver muito desanimada, eu vou voltar aqui à noite, porque deve ser bem bonitinho.